Olá, irmãos e irmãs da IPU. A pedido do Conselho Coordenador, estou gravando esse vídeo para deixar 5 pequenos avisos. Se vocês me derem um pouquinho da sua atenção, a gente se comunica e fala coisas importantes. A primeira comunicação, o primeiro aviso, tem a ver com o nosso boletim, o nosso jornal, o Traço de União. Nós já editamos 3 números do Traço de União, o último foi agora no mês de agosto, e a gente tem uma opção de não imprimir os boletins, por isso a gente está sentindo que nem todo mundo está tendo acesso a ele. Queria incentivar vocês, então, a que entrassem no site da IPU, o ipu.org.br, clicasse no link Traço de União e você se informasse do que está acontecendo com a nossa igreja através da leitura no nosso boletim. Tem alguns textos muito interessantes, notícias importantes, estudos, coisas que com certeza vão ser edificantes para você. O segundo aviso que eu queria dar tem a ver com a nossa produção de livro, com a nossa literatura. O Conselho Coordenador já imprimiu 3 livros, queria compartilhar com vocês. O primeiro da reverenda Sônia Mota, lá de Salvador, Vozes da Resistência, um livro que fala da atuação, da história das mulheres da Igreja Presbiteriana no Brasil. O segundo livro, recentemente lançado, é o Reforma e Resistência no século XVI, do reverendo Paulo Roberto Pedroso Rocha, de São Paulo. É um livro muito interessante que analisa a reforma de uma forma como a gente não está acostumado a pensar. E agora, recentemente, saindo do prelo agora, lançamos o terceiro livro, Reencantamentos da Graça numa Favela Carioca. Memórias e vivências do reverendo Zuínglio Mota Dias, nessa época em que ele está completando 80 anos de vida e de serviço ao Senhor. O outro livro que eu gostaria de falar, que também já foi publicado há um tempo, é o livro que fala do nosso tema missionário. O livro foi editado numa edição pequena, apenas 200 pessoas, mas ele está disponível na versão digital e vocês podem ter acesso através do grupo de informações da IPU. Se vocês não tiverem acesso, peça ao seu pastor, se comunica com a secretaria da igreja, que a gente pode mandar esse livro para vocês. Esse livro tem 3 estudos muito interessantes de 3 pastores, 3 teólogos da IPU, e sobre esse livro foi compartilhado aí um curso chamado um mini curso Igreja Unida na Diversidade. São aulas preparadas pelos pastores que prepararam as lições e que fazem parte de um método de estudo chamado Ver, Julgar e Agir. Se você tiver interesse de conhecer mais um pouquinho da nossa reflexão, os textos foram escritos pelos pastores Alexandre dos Prazeres, do Presbitério de Salvador, Cláudio das Chagas, do Presbitério Erasmo Braga, e reverendo Reinaldo Olesse, do Presbitério de Vitória. Como que você tem acesso a esse curso? Você entra no site da IPU, clica na aba SEAD e você preenche um formulário, se inscreve, o curso é de graça, você ganha um certificado. A nossa igreja gostaria muito que você participasse e que a gente se informasse, se preparasse junto para o nosso ministério através da participação desse curso. Outra coisa importante que eu gostaria de lembrar é a turma da IPUzinha, lembra dela? A turma da IPUzinha foi lançada justamente nesse livro que fala do ano missionário. E lá no finalzinho, a turma da IPUzinha lança alguns desafios para as nossas crianças, que seja plantar uma árvore, fazer uma poesia, ajudar um familiar, dar um brinquedo, ajudar com uma cesta básica, com agasalho, alguém que está com depressão. Então a gente queria incentivar que você passasse essas tarefas para as crianças da sua igreja e que depois você relatasse para nós o que foi que as crianças fizeram atendendo aos desafios aí da turma da IPUzinha. Com certeza você depois vai ganhar um brinde e vai passar para a criança que cumprir aí essa tarefinha que a gente está passando para elas. E por último, mas não menos importante, gostaríamos de lembrar que a IPU está completando agora 43 anos de organização no dia 10 de setembro. Por isso, no dia 11 de setembro, às 18 horas, nós vamos fazer um culto virtual que será gravado e exibido através da página do YouTube da nossa igreja. Os jovens vão fazer a direção do culto, o reverendo Antônio Marcos, que é o assessor de jovens, vai pregar, e a gente gostaria de convidar todos vocês a participarem dessa celebração. Dia 11 de setembro, 18 horas, através das redes sociais da IPU. Ok? Era isso que a gente tinha para comunicar. Levou 5 minutinhos. Eu espero que você tenha gostado das notícias e que você vá lá, procura no site da IPU Traço de União, se inscreve para o minicurso, vê o desafio da turma da IPUzinha, compra os nossos livros e, acima de tudo, participe do culto agora do dia 11, tá bom? Deus te abençoe. A gente se vê assim que a pandemia permitir.
Fiquem na paz, Deus abençoe vocês.